Olá, Teodiversidade tem hoje para vocês o nosso convidado Antônio Dimas. Antônio Dimas é professor da USP de Literatura Brasileira e o tema de hoje nós vamos conversar sobre Gilberto Freire. Bem-vindo. Obrigado. Então, Gilberto Freire foi um formulador da cultura brasileira. O elemento religioso tem muito a ver com essa cultura, não é? Certo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o itinerário inicial do Gilberto Freire. Olha, eu acho que uma das coisas que tem que ser levada em consideração com relação ao Gilberto, que é uma coisa muito pouco explorada ainda hoje, eu acho que são as origens dele. As origens tanto sociais, como origens familiares, como até mesmo origens, digamos assim, urbanas. A gente não pode esquecer que Gilberto é do Recife. Ele nasceu em... Ele nasce exatamente em 1900. Nasce em 1900 e morre em 1987. Tá. Ele vive 87 anos. E é uma coisa que eu acho que precisa ainda ser feito de maneira mais clara ainda. Nós sabemos muito bem que o Recife teve uma presença intelectual muito forte nesse país, sobretudo a partir de 1870. É de lá que saíram grandes figuras como Clóvis Bevilacqua, que é praticamente o responsável pelo Código Civil brasileiro. É o momento em que o Brasil rompe, de certa forma, com as famosas ordenações manuelinas, não é? Nós temos uma figura de Silvio Romero, por exemplo, que foi muito importante. Enfim, Mais conjunto... O Paulo Freire. O Paulo Freire, quer dizer, existe um conjunto de reflexões, de certa forma, originárias ou produzidas naquela cidade, da qual Gilberto Freire é um dos exemplos, sem dúvida nenhuma. Não existe uma vinculação direta. Não se pode dizer, por exemplo, seria infantil dizer que Gilberto Freire está vinculado à Escola do Recife de 1870. Não é nada disso. Mas existe um clima cultural muito propício à reflexão nessa região, sobretudo no Recife. Muito bem. E teve o início os primeiros cursos universitários. Cursos universitários, a primeira escola de direito do Brasil é de Olinda, não é, que depois é transferido para o Recife. A escola tem uma importância muito grande e, além de que, houve grandes movimentos de independência, não é? Quer dizer, a Confederação do Equador, por exemplo, que é um dos bons, a Praieira, quer dizer, não é uma cidade neutra, digamos assim, do ponto de vista da nossa história política e da nossa história intelectual. E o clero mesmo era muito aguerrido. Muito pesado. Quer dizer, então você tem, digamos assim, um caldo de cultura muito favorável à reflexão. O Gilberto nasce em 1900, dentro da cidade do Recife, de uma família, o pai, por exemplo, não eram pessoas ricas, eram já de uma certa aristocracia decadente, mas o pai era um latinista, era professor da Faculdade de Direito, quer dizer, então existe também, dentro da família pensada do Gilberto Freire, existe um conjunto de coisas favoráveis à inteligência. Sim. Quer dizer, é um menino que é educado no meio de pessoas ilustradas, digamos assim. E convivendo simultaneamente, isso é muito importante lembrar, convivendo simultaneamente com a massa negra recém-liberada, porque se ele nasce em 1900, ele está há 12 anos da abolição da escravatura. Quer dizer, então, aquela massa escrava estava por ali, convivendo nas casas, nas ruas, tentando sobreviver da forma mais difícil possível. Então, digamos que ele tenha convivido com esses dois, usando de maneira bem radical, esses dois polos da sociedade de então. Com 18 anos, graças também a um dado que precisa ser melhor explorado, com 18 anos ele vai para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos graças a quê? Graças a uma missão batista que existia no Recife. Havia uma presença batista muito forte. Norte-americana. Tanto que existia um colégio batista muito presente até hoje no Recife. Enfim, havia uma cultura batista naquela cidade. Tá. O Gilberto, nas suas origens, inclusive, antes de viajar para os Estados Unidos, andou
convivendo, fazendo um pouco de missão ali. Teve um momento que ele quis ser um pregador batista, ligado à religião, mas enfim, ele vai para os Estados Unidos, onde já estava o irmão mais velho, Ulisses, que devia ser uns 2 anos mais velho que ele, já estava estudando. E aí ele vai atrás do irmão, provavelmente com a ajuda da missão e também porque o pai dele, o Dr. Alfredo Freire, era um homem ligado a esse grupo batista. Aí o Gilberto vai para uma cidade no interior do Texas, uma cidade que se chama Waco, para a Universidade de Baylor, que é extremamente rural ainda, não é? É pecuária, é agropecuária, e como universidade, digamos assim, um campus modesto, porque havia outros campi da Universidade de Baylor em Houston, se não me engano. Ali era uma escola digamos, periférica, quase que como se fosse um trampolim para um campus maior. Mas ele foi estudar o quê lá? Aí é interessante. Ele vai para lá fazer aqueles cursos de college americano, que são cursos básicos, digamos assim. Mas ele tem sorte, ele já conhecia bem inglês nessa época, com 18 anos. E ainda um detalhe importante, Jorge, ele não conhecia o sul do Brasil. Ele sai do Recife a caminho dos Estados Unidos. Quando ele chega, ele encontra um professor de inglês, que era o famoso professor Armstrong, que era inglês, e, digamos assim, perdido naquela pradaria do Texas, não é? Mas era um homem que conhecia muita literatura inglesa, sobretudo literatura inglesa do século XIX. E eles se dão muito bem. É um professor já mais velho, dos seus 40 anos, um jovem de 18 anos, e há uma conexão muito forte. Eu andei verificando isso pessoalmente na universidade, e estabelece-se um nexo muito forte entre os dois, e a ponto, inclusive, do professor Armstrong, em vários momentos, isso está na documentação, dizer que ele devia ficar definitivamente, abandonar a língua portuguesa, se tornar um falante de inglês, não é? E fazer a produção dele em inglês, porque o futuro dele estava na língua inglesa. Nesse momento, inclusive, eu estou falando de 1918, 1919, mais ou menos, ele, Gilberto, inclusive, cogita-se mas haveria impedimentos burocráticos, mas que se ele se convertesse, digamos assim, ao inglês de forma definitiva, não é, a possibilidade dele se tornar um bolsista o que é um galardão dentro do panorama americano até hoje, o chamado Rhodes Scholar. Quer dizer, Rhodes Scholars são aqueles cidadãos que é uma bolsa de uma fundação norte-americana, de origem sul-africana, dinheiro sul-africano, o inglês, não sei, mas enfim, é um dinheiro que para bolsistas de altíssimo nível. São bolsistas que vão para Oxford. O Bill Clinton, por exemplo, foi um Rhodes Scholar. Então tem toda uma tradição. Sim. O Gilberto não alimenta, não se encantou. Ele fica 2 anos, esses 2 anos que ele fica em Baylor são dedicados praticamente ao conhecimento de língua inglesa e de literatura de língua inglesa. É quando ele conhece, por exemplo, a Amy Lowell, que era uma das grandes poetas do momento, que passa por Baylor fazendo uma visita, ela foi receber uma honraria, conhecem-se ali, a Amy Lowell era uma figura de alta estirpe familiar da região de Boston. Sim. É daquela gente, como dizem os americanos, assim, founding fathers, quer dizer, são gente que está na origem, são os 400 norte-americanos. Sim. Aí ele fica esses 2 anos ali em Baylor, estudando, enfim, já produzindo crônicas. Essas crônicas são enviadas para o Diário de Pernambuco. E depois de 2 anos, perdido nessa formação, que era um pouco de língua e de literatura também, ele se vangloria, por exemplo, de ser estudioso de saxão nessa época, porque uma das coisas que a gente é muito marcante no Gilberto, que a modéstia não era o traço principal dele.
Quer dizer, não é nem um pouco, ele é vaidoso, assumido, não é, ao contrário de muitos outros intelectuais que recalcam a vaidade. O Gilberto não. O Gilberto não tinha nenhum escrúpulo em ser vaidoso, assumido. Aí ele fica esses 2 anos ali e isso é uma coisa que até agora eu não entendi muito bem, estou em busca dessa informação. Como é que ele decide ir para a Colômbia? Por quê? Porque Colômbia... Aí ele vai para Nova York. Colômbia em Nova York. Ele fica mais 2 anos em Colômbia. A minha pergunta, será que alguém sugeriu a ele que se transferisse para a Colômbia? Ou Colômbia já era uma universidade marcante naquele momento no setor da antropologia, que a ponto de ter chamado a atenção do Gilberto? Isso eu não sei ainda. Isso é uma investigação a ser feita, que espero que seja feita por mim, inclusive. Nós também. Exatamente. Uma boa oportunidade para estudar em Nova York. Então, ele vai... aí ele sai, digamos assim, como eu costumo dizer para os meus alunos na faculdade, quer dizer, ele sai do sertão, porque aquilo era um sertão. O Texas, até hoje, não é? Não é assim nenhuma maravilha, mas enfim, ele sai daquele sertão, porque ali é o maior estado americano, aquelas cidades que vão se reproduzir ali ou acolá, quer dizer, do ponto de vista urbano, quer dizer, do ponto de vista urbano, digamos assim, que seja um grande estado ruralizado ainda, até hoje praticamente. Você tem Houston, tem Dallas, tem Austin, mas ainda a extensão territorial é tão grande e a densidade urbana é muito modesta. Aí ele vai para Nova York. Aí quando ele chega em Nova York, vai para Colômbia. E há 2 coisas que favorecem muito uma espécie de, que eu diria, de conversão. É quando o Gilberto deixa de ser o cidadão que está, digamos assim, vinculado ao estudo da língua e da literatura para cair de cabeça naquilo que poderia ser chamado hoje em dia, grosso modo, de ciências sociais. É quando ele vai estudar política, ele vai estudar economia política, sociologia, antropologia. A grande figura da universidade nesse momento é o Franz Boas. Pelo menos nessa área. Nessa área, antropologia, quer dizer, havia aí já uma disputa entre Nova York e Chicago no terreno da antropologia. Nova York está, digamos assim, contando com a figura do Franz Boas. Que era alemão. Que era de origem alemã. E era uma mistura de antropólogo e linguista também. Porque ele tem trabalhos nas 2 áreas. E a ênfase dele é cultura. Cultura. E o Franz Boas é que vai, digamos assim, fazer a cabeça definitivamente do Gilberto. Quer dizer, se perguntasse assim de maneira muito sumária, muito esquemática, quer dizer, ele vai fazer Gilberto compreender que, na verdade, o cidadão não tem o destino que tem porque ele tem uma marca genética, ou porque ele traz no sangue ou na pele um determinado tipo de cor. O cidadão se torna o que se torna, não por herança genética, mas por conformação e configuração, ou formatação, como se queira, social. Quer dizer, a cultura é produzida pela sociedade, o cidadão não é maior ou melhor, ou pior, por causa do sangue que ele traz ou da cor da pele. Isso, hoje, dito de maneira tão simplória assim, era uma novidade muito grande. Porque nós não podemos nos esquecer de um detalhe que ainda, por exemplo, como eu mencionei no começo, em 1900, quando ele nasce, ele está há 12 anos da abolição. Quer dizer, a massa escrava era muito presente nesse país. A massa ex-escrava, mas ainda é escrava. E nos Estados Unidos também. E nos Estados Unidos a guerra de secessão tinha acabado em 65 e a segregação, basta ver que a segregação oficial nos Estados Unidos dura 100 anos, porque só é praticamente nos anos de 1960, 65, 100 anos depois, que vão aparecer figuras como Kennedy, como Martin Luther King, que vão, de certa forma... Eles revogaram tardiamente aquelas leis de segregação. Exatamente. Jim Crow, uma coisa o Jim Crow, quer dizer, que era a marca, não é, do, digamos assim, do negro espolhado, do negro judiado, do negro tripudiado. Não é? Então, voltando para a Colômbia. Aí ele vai para a Colômbia e, então, de um lado existe essa configuração de um conjunto de professores, ele fala isso muito nas memórias dele, nos primeiros, nos tempos mortos e outros tempos, são memórias que vão dos 15 até os 30 anos, mais ou menos.
nesse momento, ele encontra, então, um grupo de professores muito favorável, não é, a esse tipo de especulação e de reflexão intelectual, com o Franz Boas na frente. Por outro lado, um dado que também é externo à universidade, mas que tem que ser levado em consideração, é o fato de que Nova York, nesses anos 20, está vivendo uma efervescência de importação imigratória. Quer dizer, grandes, enormes fluxos. A cidade está crescendo enormemente, não é? Grandes fluxos de imigrantes europeus estão entrando nos Estados Unidos, não é? E entrando por onde? Pelo Porto de Nova York. Quem eram os... quais eram os origens? Irlandeses, italianos judeus. E nórdicos, e judeus. Judeus, sobretudo judeus lá dos confins da Europa, né? Então você tem uma massa, aquelas cenas clássicas que a gente vê do cinema, das pessoas acenando para a Estátua da Liberdade. Essa, para mim, é a imagem preferencial dessa Nova York dos anos 20. Certo. Junto com isso, portanto, então, a cidade estava em efervescência, a cidade estava se cosmopolitizando, ele estava vendo essa gente entrar, não é? Era um laboratório a céu aberto. A céu aberto. Era um laboratório racial a céu aberto. Com dois outros detalhes que eu acho que precisam ser também ressaltados, que é o fato de que o Boas tinha funções junto ao governo, não sei exatamente quais, mas tinha funções junto ao governo dentro dessa política imigratória, de avaliação dos imigrantes, etc. Então o Boas tinha algum tipo de vinculação com isso que eu preciso ver melhor. E um outro dado importante também, que é de caráter geográfico e que precisa ser melhor explorado, acho eu, é o fato de que Colômbia, o campus de Colômbia fica, perdão, a algumas quadras do Harlem. Claro, isso não significa que o Gilberto, naquela época, menos ainda do que hoje, porque hoje o Harlem já deixou de ter, digamos assim, ainda é um bairro negro, sem dúvida nenhuma, mas aquela segregação pesada daquele momento talvez não favorecesse o ingresso. Mas, enfim, impossível, acho eu, que ele não ouvisse ecos daquilo que se fazia no Harlem, não só em termos de vida, não é, dessa população negra, até mesmo em termos de música. De arte, né? De música e de arte. Então eu acho que há um conjunto de fatores, de certa forma, aí, que favorecem essa permanência de 2 anos. E aí ele encerra essa permanência de 2 anos nos Estados Unidos, com o título de mestre na mão. Sei. Hoje, quando você lê o livro, é um artigo, na verdade. Quando você vê, ele já foi traduzido para o português, eu tenho a versão em inglês e a versão em português, que é Social Aspects of Life in Brazil, qualquer coisa assim. É um grande artigo, mas não tem nem tamanho de um mestrado convencional para os padrões de hoje. Mas, ao mesmo tempo, você, lendo com uma certa atenção, você vai ver que ali está o germe do Casagrande Senzala. Há momentos assim, parágrafos, etc., frases, 2, 3, 4 linhas, que você lendo, você fala, bom, isto aqui vai virar tal coisa. Isto aqui vai desenvolver. E vai surgir, claro, esse livro, ele sai dos Estados Unidos em 22, passa pela Europa antes, faz uma viagem de estudos de conhecimento. Ele passa pela Inglaterra, passa pela França, pela Alemanha e por Portugal. Já faz os primeiros contatos e volta para o Recife, já com, digamos assim, o rascunhão do Casagrande Senzala embaixo do braço. E ele vai publicar Casagrande em 33. Então ele tinha 33 anos quando fez Casagrande Senzala. Tinha. Era um gênio. Era de uma capacidade de leitura impressionante. Se você acompanha, por exemplo, Jorge, as edições que vão surgindo depois eu não tenho isso tudo muito claro, tenho isso tudo em anotação ainda. Mas quando você vê as edições que vão surgindo, porque junto com essa vaidade do Gilberto tinha um lado que às vezes é bom, às vezes ele escrevia loucamente. Ele escrevia loucamente. Para fazer um prefácio, para fazer era, sabe, de uma fartura, não é? Impressionante. Me lembra muito o Silvio Romero, que era um dos antecessores dele no Recife.
Para você ter uma ideia, por exemplo, um dos prefácios mais longos que eu conheço para livro no Brasil é do Gilberto Freire, é um prefácio de 120 páginas para um livro que deve ter 110. Quer dizer, o prefácio é maior do que o livro, né? Não é? Mas ele faz quando você acompanha a sequência das edições do Casagrande Senzala, ele vai modificando, porque ele vai acrescentando. Então, ao mesmo tempo que ele vai respondendo às críticas que foram surgindo, ele vai mostrando o grau de atualização de leitura que ele tinha. Mas que críticas eram essas? Não, há de várias naturezas, né? De vária natureza. Por exemplo, quando existe se você, por exemplo, pegar a primeira edição de 33, não é? Existe um trabalho muito interessante. Quantas páginas tinha essa primeira edição? Isso aí eu não sou capaz de, assim, de memória dizer, mas não era um livro magricelo, não. Não, né? Não, Claro. era um livro, quer dizer, eu já, infelizmente, dessas coisas que acontecem na vida do pesquisador, eu tive praticamente com a primeira edição na mão e deixei passar. Me arrependo até hoje, mas isso existe nas bibliotecas, etc. e tal. Mas houve, inclusive, um impasse com o editor, porque era o Augusto Frederico Schmidt, houve lá uma desavença entre eles, etc. Qual era a editora? Schmidt. A primeira edição sai pela Schmidt. Aí, esse grau de críticas, por exemplo, né? Quer dizer, quem fez um trabalho muito interessante, pena que não seja de grande circulação comercial, porque foi publicado lá no Recife. Quem fez um trabalho muito interessante sobre as primeiras reações ao Casagrande Senzala foi o professor Edson Neri da Fonseca, que é uma figura adorável, uma pessoa de quem, como companhia, como intelectual, um homem que está na beira dos 80, 90 anos agora, em dezembro ele faz aniversário, mora no Recife, mora em Olinda, num casarão muito agradável, muito bonito, rodeado de livros e de gatos. Não é? O professor Edson Neri, que foi um dos grandes bibliotecários desse país, tem uma obra muito importante também, dele, pessoal. O professor Edson é um dos últimos cidadãos, acho eu, acredito eu, desse círculo mais íntimo do Gilberto, que conviveu com Gilberto. Sim. Eu acho que já não há mais ninguém vivo. Eu tenho a impressão que o professor Edson não deve haver mais ninguém. Então, ele fez um livro muito interessante, que são as primeiras reações ao Casagrande Senzala. Foi colhendo, né, nos jornais todas as primeiras reações. O Afonso Arinos de Melo Franco, enfim, quem se pronunciou a respeito do Casagrande Senzala. E a leitura desse material é interessante porque você vê que todos eles são unânimes em reconhecer o volume de leitura, a erudição e a atualidade das leituras, porque realmente era um texto, quer dizer, não só dos textos que estavam acabando de sair, isso numa época em que a comunicação era muito mais difícil, como inclusive dos textos que, digamos assim, davam suporte, não é? Textos de viajantes, de historiadores, etc. e tal. É claro que o Gilberto, é preciso lembrar o seguinte, o Gilberto, quando ele sai com esse artigo embaixo do braço de Nova York e volta para o Brasil, antes de publicar, são quase 22, 33, são 11 anos, não é? Nesse meio caminho, ele ainda volta por causa da Revolução de 30. Ele foi banido, não é? Ele vai para Stanford. E em Stanford existia e existe até hoje uma belíssima biblioteca de assunto brasileiro, que pertenceu ao Caspar Brenner, que foi um geólogo que morou aqui no Brasil muitos anos, e esse homem coletou uma quantidade surpreendente de livros de cultura brasileira e doou para a Universidade de Stanford. E Gilberto O Gilberto vai passar uma temporada em Stanford. O quê? 1 ano, 2? Não chega a ficar 2 anos. Sim. Eu acho que se ele ficou 1 ano, ele fica muito. E ele ficou montando o Casagrande. Ficou praticamente terminando o Casagrande, não é? Tá. Quer dizer, mas quais foram as reações? Foi então, as reações são sucesso extraordinário. Sucesso extraordinário. Vendeu um monte. Isso aí, questão de venda já é mais difícil de avaliar, mas a repercussão foi muito favorável. Todos, quer dizer, quando você pega esse livro, eu não me lembro assim mais de pessoas, mas com certeza o Afonso Arinos,
de Melo Franco e outras figuras do mesmo primeira linha, que se impressionaram com o volume de leituras que estava por trás daquilo lá, com a atualidade dessas leituras, com a capacidade de transformação desse conhecimento, não é? Com uma linguagem que até então era realmente novidade no campo das ciências sociais, porque ele inaugura uma escrita, de certa maneira, bem... É difícil explicar, mas enfim, é um texto com um grau de subjetividade muito grande. Quer dizer, a manipulação da linguagem, quer dizer, não é aquele ensaio sociológico sisudo, beletrista, ou beletrista, ou aquela coisa que vai aparecer e que hoje em dia a gente vê por aí, não é? Do cidadão que senta assim, este trabalho vai cuidar de, não é? E aí faz aquela metodologia cansativa. Não é que quando você chega no trabalho mesmo, você já perdeu o interesse. O Gilberto não tem nenhum pudor em misturar as impressões dele com os fatos e não tem nenhum pudor em misturar as leituras várias. Então, e com um outro detalhe importante, a meu ver, que não é só o livro que informa o Gilberto, a conversa informa o Gilberto. Os diários familiares informam o Gilberto. Sim. As conversas com as tias, com as empregadas, com as negras, com as cozinheiras com quem ele conviveu, quer dizer. Então, digamos assim, o contato direto com esse tipo de população que vai alimentá-lo. Por exemplo, ele vai publicar anos mais tarde um livro muito curioso, que foi reeditado recentemente, que se chama Açúcar. Claro, dentro dessa temática, ele vai mostrar o desenvolvimento da cultura açucareira aqui com uma lista enorme de receitas. E de receitas maravilhosas, não é? Com Professor doces Dimas, fantásticos. Vamos deixar o doce para uma outra ocasião. Outro dia. Muito obrigado pela sua. E você fique conosco em Teodiversidade.